João, Evangelho segundo escreveu João. Vocês já sabem que ele é o discípulo amado, né? João é o discípulo amado, o mais próximo, aquele que era confidente de Jesus. Capítulo 8, um capítulo bem conhecido, diz que passagens marcantes desse texto. Eu mesmo já preguei sobre esses versículos que vou pregar hoje, mas Deus pediu que eu desse uma outra abordagem. Está aí a Márcia também, beijão para a Márcia. João 8, de 1 a 11. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã bem cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disse: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como insistissem, perguntando, endireitou-se-lhe e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. Vou repetir. Aquele, pois, dentre vós que está sem pecado, que atire a primeira pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se, Jesus, vendo que ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. O título da palavra de hoje é: Vai e não peques mais. O milagre de prosseguir. Pelo menos toda vez que eu abro os evangelhos e eu começo a ler os evangelhos, eu percebo o quão próximo aquela sociedade, daqueles momentos, está próximo da sociedade de hoje. Quanto aquilo que aqueles homens pensavam e eram está muito próximo daquilo que nós somos hoje. Por um lado, isso mostra o poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus estava previsto isso mesmo. Mas por um outro lado, nós vemos uma geração onde a religiosidade é corrupta. Nós vemos uma geração cuja verdade já não é absoluta, é relativa. Hoje eu estava vendo uma entrevista de um ex-BBB, não vou nem falar o nome dele, que ele dizia que o grande problema do Brasil é porque não permite os beijos de homossexuais nos estabelecimentos comerciais, na televisão, porque isso incentivaria que o povo
entre aspas, o problema da homossexualidade. Esse homem foi eleito pelo povo com uma grande expressão de voto. Eu me lembro daquela multidão próxima à crucificação, quando Pilatos disse: a quem deveremos soltar? Barrabás ou Jesus? E toda a multidão disse: Barrabás. Multidão é multidão. O mundo sempre foi mundo. O mundo sempre atraiu. O mundo sempre deu opção para que a pessoa se afastasse de Deus. E talvez para alguns aqui, essa noite, essa opção esteja sendo dada. Mas essa opção, irmão, não é uma opção visível a olho nu. O mundo não enreda de um modo ostensivo. Ele é lento, sorrateiro, sutil. O mundo começa a te pegar pelos seus olhos. O mundo começa a fazer com que você olhe algumas coisas e você perceba algumas coisas, e aquelas coisas começam a chegar no teu coração. E você começa a sentir, de alguma maneira, uma insatisfação com aquilo que você está vivendo. Aquilo não serve mais. A rotina já não serve mais. As coisas comuns já não servem mais. Eu preciso experimentar algo diferente. Irmãos, não se enganem. Se você não está passando por isso, vai passar. Não importa a idade, o mundo seduz. A facilidade, a segurança, a comodidade te leva a fazer escolha. Mas o que tem de mais ter um ar-condicionado último tipo, que tem um painel eletrônico, parece uma nave espacial, que o ar sai com fumaça de neon pela casa inteira. Quando toca música, aparecem as notas musicais da fumaça. E eu quero ter aquilo. Afinal, eu vi na casa do vizinho, lá tem. E é tão bom. Nossa, que coisa linda, eu quero ter na minha sala também. Mas sabe, irmãos, aquilo não funciona sem uma TV de 45 polegadas, ou 49, ou 62, ou 74, sei lá. Que é acoplada com aquele ar, conforme está passando aquela fumaça. Mas aí já, naquele hack já não dá, porque tem que ter alguma coisa diferente. Não tem nada demais que uma televisão. Não tem nada demais ter um ar-condicionado. Não tem nada demais ter um rack novo, trocar de móvel. Não tem problema, irmão. Mas o que é que você vai ter que fazer para pagar isso tudo? Tem uma série na TV que fala Todo Mundo Ama o Chris. Quem já viu aí? Todo mundo viu, né? Ninguém viu, mas todo mundo viu. Né? Aquele moreno lá, a mulher se gaba porque ele tem 2 empregos. A mulher se gaba porque ele tem 2 empregos. E quando ele está chegando,
da comodidade, da segurança e do conforto, que o mundo está seduzindo você, está seduzindo a mim, seduz a todos que estão hoje nesse lugar. Irmãos, não se engane, isso é para todo mundo. A sedução da conversa fácil, a sedução do me indica, porque só entra em emprego agora quem é indicado, é ou não é? Quem é por merecimento agora? Quem é por necessidade? Meu Deus, por necessidade então, ninguém contrata mais, porque quem tem necessidade deve estar aprontando alguma. Antigamente, se tivesse alguém com alguma qualificação, estivesse desempregado já há algum tempo, dar-se a prioridade a quem está desempregado há mais tempo. Hoje não. Hoje, embaixo da ficha vai um nome. Quando aquela ficha chega, parece que é mágica. Põe em cima. É ou não é? Não é a sedução do mundo, irmãos? Nós temos que jogar esse jogo, não é? Percebe? Nós temos que jogar esse jogo. Não é complicado? Agora está chegando a época de eleição. Pronto. Agora os candidatos vão arrumar vaga para todo mundo. O mesmo emprego eles prometem para 150 pessoas. Uma vaga só. É ou não é? Sedução do mundo está muito perto de nós, irmão. Isso está próximo da nossa casa. E sabe o que acontece? O que aconteceu com aquela mulher? Foi pega no próprio ato. Irmão, já pensou um pouquinho que nessa sociedade é possível pensar em santidade? Já parou para pensar que essa palavra santidade não é uma palavra cheia de melancolia e de uma aura de quase um esoterismo? Santidade não é aquilo que te torna algo que o mal que te cerca nunca chegará até você. Santidade te faz apto para enfrentar essas seduções a ponto de você aprender a dizer não. E hoje é possível você dizer não. Amém? Hoje é possível você dizer não. Aquela mulher foi pega no flagrante ato. Lá em Lucas 8, versículo 17, diz assim: porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar, nem escondida que não haja de saber-se, porque virá a luz. Não há coisa oculta que não haja de manifestar-se. Tudo que existe, mesmo que seja escondido, virá à tona. Amém, irmão? Amém? Virá à tona. Você está pronto para enfrentar o confronto se chegar? Se chegar ao confronto, se alguém vier com o dedo na sua cara, porque é isso que acontece por aí, né? Se você for pego num erro, meu irmão, ninguém
você não. Ou tem? Vou meter o dedo na sua cara, não vão? O pecado virá luz. Aquela mulher foi pega no ato. O pecado é muito bom. Se não fosse bom, não seria pecado. Ele atrai, dá prazer. Satisfaz isso que você tem aqui, ó. Carne. Satisfaz a sua carne, irmão. Não pensa que o pecado é só o sexo, não. Porque a nossa tendência é falar assim, eu peco pouco. Eu não olho para a mulher na rua. Mas, irmãos, nós erramos de outras maneiras. Sabe quem pode dizer se você erra ou não? É o teu vizinho. O que ele está escutando de você? Que palavras ele tem ouvido depois que você chega do culto? Hinos de louvor a nosso Deus? Ou aquela sinfonia de para! Não mexe aí! Eu não falei para não tocar! Eu não estou nem falando do resto. Porque nesse meio surgem palavras impronunciáveis desse lugar. Estava num jejum de pastores ontem, o pastor parou no trânsito, e uma moça, o pastor de uma igreja, viu uma moça de uma outra igreja, também da mesma, da Peniel também, vou falar que é da Peniel, vou dar o tiro no próprio pé, né? A moça da Peniel veio, não é aqui da Baixada, de outro lugar, para não falar que ninguém fica preocupado que é daqui. E o carro acelerou e quase derrubou a senhora. Mas olha, gente, a senhora sabia palavrão. Falou um monte. O pastor só lá. E tinha 3 no carro. E os 3 começaram também a retrucar. E atrás do adesivo do carro, outro serinho de uma outra igreja. Irmão, será que isso é normal? No meio da rua? Será que passa na nossa cabeça que nós só podemos ter santidade quando entramos daquela porta para dentro, nós entramos numa cadeira e nós temos habeas corpus para termos o que quisermos aí fora, fazermos o que quisermos aí fora, sermos o que quisermos aí fora, não tem problema. Irmãos, aquilo que a palavra diz é inegociável. Amém? Os valores que Deus te ensina são inegociáveis. O mundo não pode comprar por alguns tostões. Como nós cedemos facilmente, irmão? A história dessa mulher não conta como foi, de que maneira foi, mas mostra que ela foi apanhada no ato. O pecado sempre virá à tona. Amém? Está claro isso? Amém. Amém? Segundo, as pessoas não terão pena de você. Versículo 8, capítulo 8 ainda de João, versículos 32 a 34 diz: e nisso conhecerão a verdade, e a verdade os... Esse versículo é bem conhecido, não é?
Mas olha só o que responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Ponto. Mas olha só a preocupação daqueles escribas e fariseus. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? A ênfase de Jesus foi a liberdade. E aqueles homens, torcendo a palavra, focalizaram a escravidão. As pessoas torcerão a verdade quando descobrirem o que você faz em oculto, meu irmão. Sabe, irmão? Eu estou falando para gente que vai se batizar. E gente que já está batizada há muito tempo. A gente não pode se acostumar e dar um monte de desculpa para fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer. Irmão, é pecado e ponto. Ah, mas no livro de tal diz isso, no livro de tal diz aquilo. Irmão, você é marido, gritou com a sua mulher, humilhou, pecou. Ah, mas ela sempre tem o mais, não tem? Mulher, você tomou uma decisão e nem consultou o teu marido? Pecou! Não errou não, pecou, é o que diz a palavra. Desonrou o seu marido. Talvez ninguém saiba, mas Deus sabe. Você não pode tomar uma decisão sem que o seu marido seja comunicado, sem que o seu marido seja avisado, sem que ele concorde. É o que diz a palavra de Deus. Mas nós fazemos isso normalmente. Compartilhamos, escondemos, mentimos, dissimulamos, mandamos, invertemos a ordem em desordem, a graça em desgraça, apenas porque a nossa carne pede que nós tomemos a nossa posição. E aí a última palavra tem que ser a minha. Irmão, pecado é pecado. É preciso refletir, irmãos, porque a vida de santidade passa por isso, passa por essa reflexão. Pecado e santidade tem a ver com o cotidiano, tem a ver com o açúcar que você coloca no café de manhã. Tem a ver com aquela bolachinha que você come, ou então com aquele, sabe aquele pedacinho de frango que restou no almoço, que você vai na geladeira, abre a porta de madrugada e come. Tem a ver com tudo isso, irmão. Santidade tem a ver com tudo na tua vida. Nada há em oculto que não há de ser descoberto. Amém? Qual tem sido a nossa prática? Temos vivido deixando para lá, deixando a bola pingando para que alguém venha poder o serviço. Irmão, vale a pena calar por um tempo para evitar uma briga. Amém? Você, marido, às vezes é necessário calar. Concorda comigo? Então espera um pouco a poeira baixar. Você é homem,
Mas não tem nenhum problema, não vai ofender a tua masculinidade se você esperar um pouquinho a poeira baixar, amém? Espera um pouquinho a mulher ficar menos nervosa, mas não deixa pra lá, depois conversa, amém? Você esposa, você não pode se sentir humilhada se o seu marido está nervoso e ele não quer te ouvir agora, nesse momento. Espera um pouco, daqui a pouco ele vai ouvir, amém? Sabe, irmãos, a necessidade que nós temos de estar em primeiro lugar, em posto de... é muito grande, irmão. E a gente precisa ter essa liberdade. E aí sim, é aquela palavra de Deus, de você dizer não para a sua vontade de gritar, de berrar, para a sua vontade de falar o palavrão. Isso é liberdade, irmão. O mundo não tem isso, não. O mundo reage como quer. Nós temos pessoas aqui na igreja que apanhou, mas não reagiu por causa do Senhor. Irmão, esse é mais do que vencedor. Esse não é humilhado. O mundo diz que é frouxo. Eu digo que não tem herói melhor do que aquele que oferece a segunda face, a paz pela segunda vez, porque tem a coragem de obedecer a palavra de Deus. Essa pessoa está se tornando parecido com Jesus. E nós rotulamos os heróis daqueles que reagem e botam o agressor para correr. Quem disse isso? Quem disse isso? Será que a gente não está deixando a bola pingando para alguém acusar a gente? Sabe, irmãos? Não tem bonzinho aí fora, não. Não é fácil, não. O preço é muito alto. Amém? Os conhecedores da lei, e aí isso aí é uma coisa que deve deixar o nosso coração perplexo, é gente que conhece a palavra. Os escribas e os fariseus eram pessoas que, se você tirasse uma vírgula da palavra e ele tivesse um tempo, ele achava de onde essa vírgula foi tirada, porque ele tinha intimidade com isso aqui. Gente que conhece, sabe. Tinha uma música que a gente cantava antigamente, que fala assim: gente com muito poder e nenhum coração. A música do João Alexandre. Será que vai estar faltando um pouquinho de coração para a gente, irmão? Qual foi a última vez que você... E agora eu vou estar perguntando para você: qual foi a última vez que você acusou alguém na sua vida?
Talvez você não lembre, né? Porque não fica claro. Acusou faz tempo. Mas quando se fala isso, irmãos, vai um pouco mais além. Quando fala de acusar, diz que muitas e quantas vezes nós não julgamos os nossos irmãos, ou julgamos os nossos maridos, ou julgamos as nossas esposas, ou julgamos as nossas mães, e julgamos os nossos filhos da seguinte maneira: como você é mole, você vive fazendo isso. Eu já sabia que você ia fazer desse jeito. Percebe como nós rotulamos as pessoas? Percebe como isso é prática? Percebe como isso é mais comum do que a gente imagina? Nós não somos só aquela mulher que está sendo acusada. Nós também somos acusadores. Porque é prático, né? Se sentir humilhado, se sentir arrasado, né? É até uma posição cômoda diante de Deus, porque Deus defende os fracos, os abatidos e os humilhados. É uma posição até espiritualmente confortável. E aí você começa a orar assim: Senhor, o Senhor é meu juiz. Tira essa pressão de sobre mim. Mas esquece que num outro momento nós deixamos de ser o humilhado para pedir oração, para pedir um conselho. Mas na verdade o desejo é diminuir. Tem alguém que você diminui nas conversas? Será que tem alguém que você tem tirado valor nas conversas? Tem alguém que você tem valorizado nas conversas? É bom, né? Pô, fulano é gente boa, ciclano é gente fina. Mas também tem aquele que a gente fala assim: ó, aquele ali, não vou com a cara não, hein? Tem jeito não, hein? Não tem, irmão? Não tem. Vamos ser sinceros. Ontem eu estava com minha irmã aqui, não vou citar nomes, irmão, mas a irmã estava sozinha, sentada ali. Ninguém chegou perto dela. É preocupante. É preocupante. Não é porque minha esposa estava aqui na frente, estava recebendo todas as honras e atenções. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela honra que vocês deram para ela. Isso volta tudo para vocês em bênção mesmo, o que a Bíblia diz lá em Hebreus 9, 10, fala isso. Mas irmãos, não adianta fazer aqui e esquecer ali. Do lado, irmão, estava aqui. Amém? A gente sai rapidamente de uma posição de vítima e passa numa posição de discriminar alguém, de isolar alguém. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus é aquela que deve incluir a todos, abraçar a todos, sem distinção de o quanto de dinheiro você tem no bolso, qual é a cor da sua pele, se você tem mais ou menos cabelo. Não, estava roubado, né, querido? Eu e tu, estava discriminado já. Tem um lá atrás também.
nós precisamos analisar se nós não somos, de alguma maneira, não estamos discriminando. E sabe qual é a prova, irmãos? É o abraço que você vai dar logo após acabar o culto. Você vai escolher em quem você vai abraçar ou não? A prova de que lado você está, se você está do lado do acusador, ou se você está do lado da mulher que está sendo perdoada, vai depender do abraço que você vai dar depois do culto acabar. Em todo, seja no mais pequenininho. Estava com saudade de você, viu? Não importa. As pessoas são importantes, sabia disso? Sabia disso? E sabia que elas gostam de se sentir importantes, irmão? Sabia disso? Né, Helena? Vou te botar você de castigo, quanto à igreja. Isso é importante para nós, viu, Helena? Muito, viu? Sabe, de repente nós discriminamos mesmo, ou discriminando, daqui a pouco a minha esposa pega no pé. E o meu desafio, meu irmão, para você descobrir que lado você está. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava assim, ó, escrevendo na terra. Sabe, irmão? Ele ouviu os passos de alguém chegando, uma multidão. Naqueles passos, irmão, Jesus reconheceu, e eu prefiro crer dessa maneira, porque tudo aquilo que a Bíblia me fala é que Jesus conhecia o que vai no coração dos homens. Alguns teólogos dizem que não, mas eu prefiro crer dessa maneira. Eu creio que em Jesus, enquanto escrevia, ele ouvia os passos da multidão e ele reconhecia no coração de cada um uma série de pecados, uma série de dificuldades, uma série de constrangimentos que impediam ele de ter uma relação com Deus. E viam trazendo uma mulher, e creio que Jesus conhecia aquela mulher também, sabia do pecado dela. Antes daqueles homens descobrirem, Jesus já sabia do pecado daquela mulher. Sabe, irmão, às vezes nós damos muita importância para aquilo que não é para ter tanta importância. E eu não estou falando que o pecado não tem importância. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que o que as pessoas fazem não são tão importantes quanto as pessoas. As pessoas são mais importantes do que aquilo que elas fazem. Amém? Deus ama o sacrossanto e Deus ama também o mais sujo assassino. Da mesma maneira. É difícil entender isso numa sociedade de troca. Mas Deus ama da mesma maneira. Amém? E aquela mulher trazida a Jesus, constrangida, humilhada, e aí sim ela estava humilhada. O maior problema dela não era a hipocrisia. O maior problema dela era a consciência. Ela sabe que ela estava errada. Ela sabia que ela tinha cometido um erro. E ela sabia qual é a consequência daquele erro. Ela sabia que ia morrer. Amém? E isso afligiu o seu coração.
homens viram a oportunidade de tirar da mão deles mesmos para julgar e traziam para Jesus. Porque eles falaram assim: bom, vamos tentar pegar Jesus agora. Agora é o momento de nós pegarmos a Jesus. Se ele disser que nós não podemos apedrejar, ele vai estar indo contra a lei. Se ele falar para apedrejar, ele está indo contra a sua própria palavra. Porque o sermão da montanha já tinha acontecido. Tentaram pegar Jesus ali no pulo. Jesus continuou escrevendo no chão. Irmãos, quando aquela mulher ouviu aquelas palavras, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, eu acho que ela ficou esperando a pedra. Eu acho que ela ficou. E se fosse hoje, era capaz de ela tomar alguma pedrada. Porque às vezes nós nos achamos santos demais. Às vezes nós achamos que somos um pouquinho além daquilo que realmente nós somos, viu? Está na hora da gente baixar a bolinha. Suportar as fraquezas dos mais fracos. Amém? Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que um a um foi saindo. Jesus pega aquela mulher e diz: ué, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena? Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Sabe, irmão, de que lado você está? Jesus está escrevendo na terra. E Ele está aqui nesse lugar essa noite. E Ele sabe se você está com uma pedra na mão e sabe se você está sendo humilhado. Existem dois pontos aí. O primeiro ponto é largar a pedra. Já é momento. E esse é o momento de arrependimento. Eu queria que você ficasse em pé agora.